Fala, galera. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Galera do Zoom, estão me ouvindo? Sim. Show de bola. Ouço vozes. Deixa eu ver quem está aqui. Fala, galera. Boa noite. Eleni, Taju, boa noite. Gislaine, boa noite. Michele, bom dia. Cid, boa noite. Denise, boa noite. Gente, a Michele foi bom dia porque ela está do outro lado do mundo, tá? Então, por isso que foi bom dia para ela. Vamos começando aqui, galera, mais uma aula aí do Seja um Terapeuta Requisitado. Alguns de vocês já assistiram um pedacinho dessa aula, né? Já consegui deixar vocês com água na boca por causa dessa aula, semana passada, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir. Coloca no chat aqui para mim quem estava na nossa aula Seja um Terapeuta Requisitado da semana passada. Quem estava? Coloca eu. Deixa eu ver aqui. Show de bola, galera. Vamos lá. Alguns de vocês estavam atendendo hoje, recebi boas notícias que alguns de vocês estavam vendendo hoje, isso é muito bom. Fico muito feliz com esses movimentos. Galera, enquanto vocês estão aqui, vamos fazer uma coisa. Tem muitos terapeutas que também precisam do assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, o que você faz? Pega o seu celular aí, pega aqueles links lá que eu mandei lá no grupo, manda aí para 5 amigos seus que são terapeutas. Porque esse movimento, gente, ele é muito interessante porque, assim, não tem a ver comigo, depois vocês vão entender super bem, né? Quem já foi meu aluno sabe quando eu falo desse movimento. Não tem a ver comigo e não tem a ver só com você. Tem a ver com o todo. Então, assim, mais pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo para poder ligar a ponte entre nós e o nosso cliente. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o link lá no grupo, você vai mandar para 5 amigos seus, terapeutas, e você vai mandar para essa pessoa assim, depois que você mandar o grupo. Você vai falar assim, ó, você não pode perder essa aula. Coloca assim, ó, o Léo tá falando de você agora, entendeu? Só para você jogar uma curiosidade nessa pessoa. Quando ela chegar aqui, espero que ela fique e ela entenda todo o processo aqui dentro. Bora lá. Galera, sejam bem-vindos, tanto para quem já é mais velho por aqui, como para quem já é mais novo. Espero que vocês se sintam bem e à vontade aqui dentro, tá? O meu trabalho é ajudar terapeutas a levar essa profissão tão bonita, né? Essa profissão tão linda das terapias para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter acesso a tudo o que a gente faz, a tudo o que a gente usou na nossa vida e a gente vai usar também na vida de outras pessoas. Faz sentido isso para vocês? É muito bonito isso que a gente faz. Eu digo assim, que você não escolheu qualquer profissão. Você não foi aquela pessoa que com 18 anos, sem juízo nenhum, alguém falou assim para você, se vira, escolha uma faculdade. Aí você escolheu uma faculdade e agora você falou assim, nossa, agora eu tenho que levar isso aqui pro resto da minha vida e gostando ou não. Não, você já escolheu essa profissão depois de maduro. Isso é uma coisa muito interessante, muito bonita, porque você já tem consciência no que você fez e no que você anda fazendo por aí. Show de bola, galera? Show de bola. Manda lá. Aí que já assistiu algumas aulas minhas, mas manda para ela, tá? Vamos colocar fogo no parquinho dessa galera aí. Eles não podem ficar muito de boa assim, não. Eles têm que ter cliente, tem que desenvolver. Chega de ficar dormindo até meio-dia, né? Vamos lá, galera. Nessa aula, quero mostrar para vocês aí sobre como ser um terapeuta requisitado. Sejam bem-vindos. É bacana ter vocês aqui. E a pergunta que ela é interessante e norteia todo o nosso trabalho é o seguinte: o que um terapeuta precisa fazer para ele poder ter cliente, digamos assim, toda semana, né? Todo dia ter algumas sessões, toda semana ter cliente, sem precisar ser escravo de conteúdo, sem precisar se tornar um lunático do Instagram, vamos dizer assim, vamos colocar esse nome.
sem precisar ser aquela pessoa que está o tempo todo filmando a comida, filmando a roupa que vai colocar, e todo aquele trabalho, muitas vezes, que os blogueiros, né, que as blogueiras fazem, só que é uma área diferente. E para muitos de vocês, isso é um saco, né? Tira as crianças da sala, que de vez em quando escapa alguma coisa, tá? Para isso é chato. Talvez para vocês, gente, é super chato trabalhar com isso, tá? Fazer conteúdo, tem que fazer live, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e talvez você não é essa pessoa. Se você for, tá tudo bem, mas vamos entender o método, um passo a passo para você ter cliente? Vamos lá? Você está comigo nessa? Alguns de vocês aí já estavam comigo, né? Alguns dias, já me conhecem um pouco, alguns ainda não, mas eu sou escritor do livro O Poder de Decidir, inclusive ele está por aqui. Não está porque eu estou fazendo algumas reformas aqui, gente. E pensa numa bagunça, aquela bagunça do bem, de fazer mudanças do bem. Então, ele estava com ele perto aqui para poder mostrar para vocês, mas não está aqui. Eu sou escritor do livro O Poder de Decidir, tenho alguns e-books, né, escrito, inclusive daqui uns dias vai sair um bem bacana para os terapeutas, tá? Tem o livro digital aí, o Impulsion Way, daqui uns dias vai sair o do terapeuta requisitado também, tá? Sou empreendedor, gente, e criador, assim, de vários métodos, né, dentro do desenvolvimento humano e organizacional, né? Eu comecei esse negócio aqui querendo trabalhar com empresas, tá? Foi o que eu fiz há algum tempo, né? Também sou palestrante, consultor e trainer empresarial, né? Eu comecei ainda nas terapias holísticas em 2016, tá? Sou professor de PNL, sou analista corporal, profissional em leitura corporal, constelador familiar, tá? E digo que sou especialista em venda e marketing, que eu estudo isso há muito tempo, né? Tive que aprender esse negócio na pele, tá? Sem muita sem muito mimimi, e eu tive que lidar com isso, né? Quem me segue aí no Instagram já viu que eu fui até vendedor de picolé, né? Sou diretor hoje do Instituto Musical LM, tá? Que é uma escola de música de curso livre que a gente tem aqui na nossa cidade, e do Instituto Impulse, tá? Que é um instituto onde a gente leva treinamentos, né? Tanto treinamento, as palestras, o nosso trabalho empresarial, as nossas terapias presenciais aqui, tá? E há mais de 2 anos, pessoal, eu tenho focado toda a minha energia, todo o meu trabalho em ajudar terapeutas, tá? Eu decidi ajudar terapeutas, decidi colocar essa minha energia nisso, tá? E mesmo vocês entendendo aqui um pouquinho do meu currículo, né? Depois vocês vão entender junto comigo que eu nem gasto muito tempo para falar da, dos meus cursos, das minhas certificações, porque eu sei que isso não é o mais importante aqui dentro. O mais importante aqui dentro é você entender o que faz um terapeuta ser requisitado, o que faz um terapeuta ter cliente, tá? E o que acontece, pessoal? Mesmo sabendo todos esses conteúdos, né, que eu vim estudando, eu também tinha essa dificuldade que muitos de vocês têm hoje de conquistar cliente, tá? Eu realmente tinha essa dificuldade, tá? E o que tem muitas vezes a ver com essa dificuldade? Gente, eu sou igualzinho vocês. Fui fazer um curso, quando eu fui fazer o curso, algumas pessoas me disseram o seguinte: abre um Instagram, posta lá que vai vir cliente, tá? Gente, igual vocês, o que vocês ouviram é o que eu ouvi, o formato, muitas vezes, das terapias de vocês é semelhante com as minhas também, então, eu sou um ser extremamente igual a você. E o que aconteceu? Depois de tanto testar, fazer ajustes, né, vamos dizer assim, comecei a fazer ajustes do lado de cá, e eu consegui virar esse jogo, né, de não ter cliente nenhum e chegar no momento que eu tenho cliente quando eu quero, né? De 2 anos para cá, eu me decidi trabalhar só com terapeutas, né? Então eu ajudo os terapeutas a conquistar cliente, mas quando eu falo assim, eu quero cliente para mim, de terapia, eu sei o que fazer, e isso é muito leve, é muito tranquilo para isso. Inclusive, hoje, a galera que quer fazer uma sessão comigo, eles têm que aguardar aí uns 15 a 20 dias para conseguir algum horário, né? Quando eu consigo liberar algum horário nesse sentido. Então, é justamente isso, galera, que eu quero ensinar para vocês. É justamente isso que eu quero trazer para vocês, tá? E é muito importante que você fique até o final aqui comigo nessa aula, tá? Eu não quero que você saia daqui com aquela impressão assim,
parece que faltou algo, parece que eu não entendi, parece que algo ficou desconexo, parece que eu queria fazer uma pergunta lá no final da conversa e não tive como esperar, tá? Não guarde isso não, eu queria que você ficasse comigo até o final, tá bom? Se você tiver dúvidas, tiver perguntas, tá? Eu quero que você fique até o final. Quando chegar lá no final, a gente vai abrir para um espaço aqui para perguntas, ok? Então, a gente vai abrir um período aqui para perguntas com vocês, ok? Você é assim quando crescer. Legal. Vou alinhar aqui, galera. Bora lá, que deu um pequeno bug aqui. Mas tá tudo bem, vamos lá. Pessoal, quando eu falo assim sobre o terapeuta, ele conseguir ter cliente, sem precisar, assim, ficar com muita doideira de, Léo, eu tenho que fazer stories, eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que isso, eu tenho que me expor. Gente, eu já digo para vocês, não precisa disso. E eu sou muito claro falar para vocês que é o seguinte, eu duvidaria se eu não tivesse testado isso comigo e visto isso acontecer com algumas pessoas, tá? Eu já apliquei isso com várias e várias outras pessoas. O meu trabalho, gente, ele não nasceu do nada, tá? É muito legal você entender que eu não sou aquele menininho que falou assim, vou criar um curso online aqui, vou vender para a galera, vou criar uma mentoria que, na verdade, não é mentoria, vou falar para a galera. Não, eu não sou esse cara, tá? Eu já vim de outras áreas, tá bom? Tem uma empresa aqui na minha cidade, tá bom? Que é o Instituto Musical, a gente tem o Instituto Impulse, e eu já vim trazendo esse trabalho. Então, pode ficar tranquilo que você não está na aula do molequinho oportunista de marketing digital, tá bom? Pode ficar de boa, tá bom? Esse negócio é testado e é aprovado. Aqui, ó, eu sempre deixo aqui alguns dos alunos que participou com a gente, tá bom? Que já fez aqui alguns cursos, algumas mentorias comigo, tá? Talvez alguns de vocês vejam os rostinhos de vocês por aí, tá bom? E eu gosto sempre de trazer, pessoal, a história de uma das alunas que ela deu um depoimento para a gente aqui que ficou muito marcado, assim, sabe? O que aconteceu com ela. E eu vou passar aqui para vocês conseguir ouvir isso também. Passando aqui para dar meu depoimento sobre a mentoria do Léo Mário, eu digo que o Léo Mário apareceu para mim num momento muito decisivo, onde eu estava desistindo de ser terapeuta, porque eu tinha milhares de formações, já tinha gasto mais de R$ 6.000 em mentoria, em curso de marketing digital para tentar conseguir cliente. E no momento em que ele apareceu, eu não tinha cliente. Estava aplicando todas as técnicas que eu tinha conhecido nas outras mentorias e não estava tendo resultado nenhum. Eu estava com 0 clientes. E quando eu comecei a fazer a mentoria do Léo Mário, dentro do processo de mentoria, no período de mentoria, eu faturei 4 vezes o valor da mentoria do Léo Mário. E aquilo para mim foi uma virada de chave real, de entender como que o método dele me fez realmente ter resultado, mudar a minha forma de ver o meu negócio como terapeuta. E realmente me trouxe resultados, que é tudo que a gente quer, poder ter resultado, né? Então, assim, eu indico essa mentoria do Léo Mário de olhos fechados. E acredito que todo terapeuta devia fazer essa mentoria com o Léo Mário. Show de bola. Vocês conseguiram ouvir aqui o depoimento da Aline. E foi muito interessante, galera, todo o movimento, né, que a gente fez aqui no trabalho com a Aline, como ela fez, ela disse aqui, né, ela já tinha feito ali algumas mentorias, alguns trabalhos dentro do marketing digital, ela já teve aqui algumas pessoas que acompanharam ela dentro do marketing digital, e o dia que ela me contou, né, esses cursos, eu ainda brinquei assim, putz, que inveja de você ter feito todos esses cursos, porque tem curso aqui, gente, que alguns de vocês assim, coçaria um pouquinho o cotovelo de falar assim, putz, eu quero fazer um curso desse também, putz, deve ser muito massa, deve ser muito legal, né? Ela tinha investido aí R$ 7.000 aí com alguns trabalhos e até aquele momento ela não tinha cliente, né? E vocês viram ela falando aqui que ela faturou 3 vezes mais do que ela tinha feito para poder entrar na nossa mentoria da época. Então, assim, não é um método, galera, para a gente chegar e falar assim, será que esse negócio funciona? Não, isso aqui já foi testado,
já foi validado. Léo, será que vai funcionar comigo? Gente, vocês vão ver aqui que a gente tem... Eu já tive aluno aqui de terapeuta de 62 anos, tá? De ir fazer e ter resultado, tá? É muito importante que vocês entendam, gente, por que que eu criei isso aqui? Por que que eu fui maluco o suficiente de deixar um pouco dos meus clientes de terapia, deixar minha escola de música e falar assim, ó, eu vou focar nesse trabalho com terapeutas. Eu comecei a entender, pessoal, que quando eu tinha uma agenda lotada de clientes, eu conseguia atender uma certa quantidade de pessoas e eu tinha um teto para isso. Como assim, Léo, tem um teto? É, porque quem vende atendimento tem um teto, tá? E eu comecei a perceber que alguns amigos, sempre chegavam amigos terapeutas, falavam assim, Léo, eu vejo que você tem pouco movimento ali no seu Instagram, você tem pouco movimento ali nas redes sociais. E mesmo assim, eu sei que você tem clientes. Porque, gente, eu postava muito mais depoimentos de cliente do que conteúdo para trazer cliente. Então, isso acionou um negócio na cabeça deles, né? Tipo assim, peraí, como é que o Léo tem cliente? Tem alguma coisa errada, não é assim? Então, eu comecei a entender, gente, que é o seguinte, se eu ensinasse você, se eu ensinar você, se eu ensinasse outros terapeutas, cada um de nós conseguiria ter uma agenda não sufocada, com a quantidade de cliente que é suave para cada um de nós, e mesmo assim a gente faz um movimento desse crescer e atender muita gente. Se eu atendo 20 pessoas, eu fechei com 20 pessoas. Se eu ensinar 10 terapeutas a trabalhar com isso, a ter uma carreira como terapeuta e não só ter cliente a semana que vem, igual muita promessa que vocês veem no marketing digital, ajudo você a ter cliente, não sei o quê. Não, aqui o nosso papo é carreira, né? Vamos ensinar você a ter cliente sempre, tá? Se eu ensino você a fazer isso, gente, a gente atinge um número muito maior de pessoas. Um número muito maior de pessoas. Agora há pouco, gente, eu estava entrando aqui e eu vi uma mensagem no grupo de uma das nossas alunas falando assim que já tinha vendido um processo e tudo mais, e eu fico pensando, cara, eu não conheço a pessoa que ela vendeu, né? Porque ela estava falando do nosso método e tudo mais. Até chamei ela para vir aqui, depois, se ela conseguir, ela vai trocar uma ideia com vocês. Mas no final, eu fico pensando, gente, eu não conheço aquela pessoa que recebeu ajuda. Eu não conheço. Só que isso vai da nossa influência. Vocês conseguem entender isso, cara? Faz sentido isso para vocês também? Então, eu comecei a entender. Tem muita gente que precisa, tá? Tem muita gente que precisa, e muitas vezes, deixa eu aumentar meu som aqui, ficou baixo, né? Alguém colocou aí, Ricardo. Ficou legal agora, galera? Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou aí o áudio para vocês? Show. É que eu não fico com os comentários ligados aqui, aí agora que eu consegui ler, tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Eu consegui ensinar vocês e vocês levarem isso para mais pessoas. Eu não sei propriamente onde você mora. Coloca no chat aí onde você mora. Porque é interessante, gente, porque isso vira entre aspas aqui, uma missão, um propósito muito maior com a gente, porque eu vou conseguir influenciar pessoas aí na sua cidade. A gente vai conseguir ajudar pessoas aí na sua cidade, tá? Isso é muito importante. Então, foi para isso que eu criei tudo que eu faço aqui. É para isso que tem todos os conteúdos ali dentro do meu Instagram, tá? É para isso que tem lá os meus cursos, é por isso que tem minha mentoria. A gente precisa levar as terapias para mais pessoas. Esse negócio não pode fazer bem só para mim, não pode fazer bem só para você. Esse tipo de conhecimento, gente, muitas das terapias que vocês fazem, eu sei disso, elas ficaram guardadas em livros escondidas por anos. É assim ou não é? Aí agora que a gente consegue ter acesso, eu não posso deixar isso só comigo, você não pode deixar isso só com você. Faz sentido, galera? A gente precisa levar isso para mais pessoas. Mais pessoas precisam conhecer esse movimento. Então, assim, é uma união que eu preciso ter, tá? Com vocês, para que vocês me ajudem a fazer isso. Faz sentido? Eu decidi parar, gente, muita coisa para a gente poder ajudar a terapeuta a fazer isso. Entende?
Eu podia estar trabalhando, estar fazendo em qualquer outra área, eu podia estar ensinando a galera que é vendedor, eu podia estar fazendo com empresa, eu podia estar focado lá no meu instituto, mas eu decidi estar aqui para poder ajudar vocês a levar isso que a gente faz, ajudar a levar as terapias para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso, tá? Elas tenham a oportunidade de ter acesso ao que a gente faz. Faz sentido isso, gente? Tá rápido aqui, gente, meu áudio para vocês, tá de boa? Dá um joinha para mim. Está tranquilo? Tá? Tem uma aluna minha que ela fala que tem dia que eu tô no 5.0, assim, 5x, sabe? Tem lá o 2x lá do YouTube e tem dia que eu aciono o 5x, assim, aí eu vou meio rápido. Aí eu não é legal isso porque eu quero que vocês me entendam, né? Tá? Por que que é interessante, gente? Por que que, entre aspas, esse negócio, assim, ardeu comigo, assim, ardeu no coração de trabalhar com terapeuta? Gente, o mundo tá pedindo ajuda. Tem pessoas pedindo ajuda o tempo todo. E eu até separei, gente, eu deixei separado aqui para essa aula, algumas, né, notícias para vocês entenderem isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês estão dando ouvido para terapeutas que não têm experiência e são, entre aspas, reclamões, e eles dizem o seguinte: Léo, eu não sei o que que eu faço. Porque as pessoas não valorizam saúde mental, as pessoas não se importam com isso. Léo, quantas vezes eu convidei gente para vir fazer minha terapia comigo, para mim poder ajudar? Parece que as pessoas não querem, parece que as pessoas não se importam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é uma baita generalização. Tem pessoas que não importam? Tem, mas tem um nível muito grande de pessoas que realmente precisam e realmente querem. E agora deixa eu falar uma doideira para você. Elas não só precisam, elas não só querem, como elas estão dispostas a pagar para isso. Elas estão dispostas a pagar, tá? É muito interessante você entender isso. Ó, Brasil pede sua ajuda. Pesquisa indica que 60% dos brasileiros que fazem terapia começaram na pandemia. Então, por que que eu estou falando em questão de pandemia, sendo que a gente já passou da pandemia? A pandemia foi um evento mundial que, gente, fez um buraco na mente humana das pessoas, trazendo depressão, trazendo ansiedade, trazendo vários problemas emocionais para as pessoas. Então, muita gente começou lá, mas isso foi, digamos assim, apenas o start, tá? As pessoas estão cada vez mais, e a pandemia, digamos assim, ela deu uma alavancagem muito grande mesmo em cima disso, tá? Síndrome do pânico, né? A Michelle tá lembrando aqui, tá bom? Isso aconteceu, gente, não só por causa da pandemia. Isso é uma questão que acontecia com pessoas, né? Aí falando assim, ó, a pandemia ativou os gatilhos. Aquilo já existia nas pessoas, né? Mas realmente, quando a gente passou o período da pandemia, muita gente que não via sintoma de ansiedade, não sentia esses sintomas, começaram a sentir, tá? Pessoas que pedem sua ajuda, depressão no Brasil, gente, 5,8% da população brasileira tem alguma questão com depressão. Olha, gente, vocês conseguem entender o quanto isso é sério? Então, vamos entender assim, ó, que vamos colocar arredondar esse número aí para 6, né? Então, a cada 100 pessoas, tem 6 pessoas num estado muito grave de depressão. A cada 100. Gente, isso é um número muito alto. Vocês conseguem ter noção disso? É muito alto. Então, assim, tem muita gente pedindo ajuda, tem casais pedindo ajuda, ó. Divórcios batem recorde no Brasil. Se você colocar no Google aí, ó, divórcios em 2023, você vai perceber que esse negócio vai bater recorde de novo, tá? E muitas vezes, gente, às vezes alguns de vocês falam, não, mas é porque estavam num relacionamento disfuncional e tudo mais. Tá, mas às vezes podia ter alguém que podia colocar as mãos ali, podia ajudar, podia oferecer uma terapia de qualidade, e essa pessoa não teve acesso, e o que que ela podia fazer? Ela tinha que entrar dentro de um processo de separação. Não estou falando que separação é certo, não estou falando que separação é errado. Estou falando que tem muita gente por aí pedindo ajuda para profissionais igual a você em relação a casamento, em relação a relacionamentos.
tá? Muitos de vocês recebem queixa diariamente nas terapias de vocês sobre relacionamento. Sim ou não? Coloca um ok para mim no chat, para mim ver se eu não estou surtando. Eu tenho que dar uma conferida, né? Vai que eu estou delirando aqui. Tem muito casal, gente, precisando. Vocês não têm noção. É muito, muito interessante isso, tá? Olha aqui, ó. Crescem as buscas por terapia e números de projeto envolvendo o tema. Por que que cresceu projetos envolvendo o tema terapia? Porque começou a ser falado sobre autoconhecimento, começou a ser falado sobre a terapia, sobre as terapias holísticas, esse negócio está aumentando. Não está, gente? Tá ou não tá, gente? Terapeuta holístico está aumentando muito, 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 muito. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Que bom que está aumentando, tá? Sabe por que que é bom que está aumentando? Porque tem muita gente que não está conseguindo ter cliente. Então, eu já entendi aqui, fiz um pequeno estudo aqui, gente, com terapeutas, e é o seguinte. O terapeuta, em 2 anos, se ele não consegue ter cliente, a maioria deles desiste da profissão dentro desse período de 2 anos, tá? E uma outra coisa que a gente começou a entender aqui, que é o seguinte. Até 2025, o terapeuta holístico que não se posicionou no mercado, ele não se posiciona mais, tá? Porque a quantidade de terapeutas que está aparecendo, gente, isso é muito alto, é muito grande. Ou seja, tem muita gente boa, tem muita gente com muito conhecimento entrando para dentro dessa área. Então, assim, guardem isso. Até 2025, quem não se posicionou, quem não teve cliente o suficiente para mostrar ali, ó, eu sou terapeuta, bater no peito e falar assim, ó, eu sou terapeuta, eu consigo te ajudar, eu sei o processo, eu sei o passo a passo do marketing para terapeuta, para conseguir atrair cliente. Quem não fez isso até 2025, vai ser difícil conseguir fazer alguma coisa depois, tá? Mas que bom que vocês estão aqui para vocês conseguirem fazer isso, tá? E é uma frase, essa é uma frase que eu sempre trago dentro dos meus cursos, dentro da minha mentoria. Se você entrar em qualquer curso meu, você vai ouvir essa frase centenas de vezes, tá? Tem muita gente sofrendo hoje porque não te conhece. Tem gente hoje, tem casal que está separando hoje porque não te conhece, eles não queriam separar. Tem gente sofrendo com ansiedade hoje e eles não queriam sofrer com ansiedade e eles estão sofrendo disso porque eles não te conhecem, porque se eles conhecessem você e você tivesse acesso a um método que ajudasse essa pessoa, e nem é um método terapêutico, tá? Porque terapeuta você já é. Se você não construir essa ponte entre você e o seu cliente, essa pessoa vai continuar sofrendo. E tem muita gente hoje que vai continuar sofrendo porque ela não conhece você. Você não chegou para ela e falou assim, opa, peraí, ó, vem cá, eu sou terapeuta, eu consigo te ajudar. E você não teve uma estratégia para fazer essa pessoa, gerar interesse nessa pessoa em estar com você, em sentar na sua frente. Fez sentido, galera? O que que acontece, pessoal? Se tem capacidade, né? Você que está aqui, se você fez uma formação em terapias, a gente vai entender a sua formação em relação à capacidade, tá? Se você fez a formação, obviamente você tem capacidade, tá? Se você fez direito também, né? Todo mundo estudou direitinho, gente? É bom entender isso, né? Se você estudou direitinho, você tem capacidade. Se tem capacidade, gente, e tem mercado, gente, não tem outro, digamos assim, não tem outro caminho, tá? Se tem capacidade, ou seja, existe o que as pessoas chamam no mercado, chamam no marketing de uma demanda, né, que às vezes está até reprimida. Se tem demanda, se tem o mercado e tem você que resolve esse problema, peraí, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa travando, porque o resultado de capacidade mais mercado, gente, é um terapeuta requisitado que ele tem que fazer ali de 5 a 15 mil reais por mês. Entende? Esse é o resultado disso. Faz sentido para vocês, gente? Tem capacidade, tem mercado, peraí. Então, o que está faltando, Léo? Eu sou bom terapeuta. Gente, eu tenho certeza que você, tá? Você conhece terapeuta. Deixa eu pensar numa palavra aqui para não ficar chato. Ele é bem mais fraco que você de conhecimento e ele tem cliente e você não. Aí tem uma coisa que eu... Gente, tem um jargão que eu faço com a galera que é o seguinte, é assim, ó.
Fala bem alto isso. Que merda. Tem gente que o cara estudou pouquíssimo, entendeu? O cara foi lá, fez um cursinho no final de semana, ou ele entrou numa plataforma lá de 20 horas de conteúdo, e ele já se nomeou terapeuta e o cara tem cliente. Aí você está estudando igual um maluco, igual uma doida, igual uma concurseira de federal, né? E não tem cliente. Opa, peraí, Léo, tem alguma coisa errada. Vamos entender o que tem de errado a partir de agora? Vamos entender? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos entender, gente. Por que esse negócio não está acontecendo com você? Primeira coisa, mentiram para você. Você tem que entender, gente, isso aqui é muito sério. Toda vez que eu falo nesse assunto, principalmente quando eu falo lá no Instagram, vem algum chato querer falar alguma coisa e tal. A pergunta que eu tenho para você é: quantos clientes você atendeu hoje? Aí a pessoa às vezes não responde. Mas é o seguinte: o que é mentiram para você? Muitas vezes, gente, a gente tem que entender que é o seguinte: tem pessoas que elas mentem para a gente porque elas são mal intencionadas. Resumindo, elas querem lascar com sua vida. Então, ela mente mal intencionada. Tem pessoa que ela é despreparada e ela vai mentir para você também. Então, muitas das pessoas por aí, eles são despreparados a lidar com profissionais igual a vocês. Por quê? Tem muita gente ensinando venda, mas não sabe o que é terapia. Tem muita gente ensinando marketing para terapeutas porque entende de marketing, mas não entende de terapeuta. Muitas vezes, gente, eu tenho visto tanta coisa assim, até antiético, tá? Sendo propagado hoje em dia, que é loucura, é doideira, tá? É doideira. Então, quando eu falo assim, que muitas pessoas mentiram para você, uma delas, vamos lá para a primeira, faça postagem no Instagram e os clientes virão. Coloca no chat para mim assim, ó. Mentira. Se você já fez conteúdo no seu Instagram e não veio cliente por causa desses conteúdos, às vezes você tem cliente hoje, mas é por outras questões. Coloca aí no chat. Mentira. Só para mim saber, gente, que eu tenho que saber se eu não estou delirando com esse negócio. Eu tenho que fazer uma verificação com vocês, né? Ah, mentira, mentira, mentira. E hoje nem é 1º de abril. Olha que doideira. Então, gente, não é conteúdo que faz trazer cliente. Por quê? Se fosse conteúdo para trazer cliente, gente, eu acompanho terapeuta todo dia, gente. Gente, tem terapeuta que é loucura. Eles tinham que trocar de profissão, eles tinham que ser design. De tão bonito que é o Instagram dessa galera. Tinha que ser design. Tinha que ser social media. De tão bonito que é, de tão organizadinho, de tanto conteúdo top que tem lá dentro, tá? E mesmo assim, converso com o terapeuta todo dia. Eu faço entrevista sempre, gente, com o terapeuta, tá? Ó, o Andrés ou Andrés, Leomar propõe outra mentira, deixa bonitinho e arrumadinho. Essa é mais surtada ainda, porque assim, ó, as pessoas olham para você e falam assim, ó, você tem que fazer. Aí você está fazendo do seu jeito, de um jeito leve, né? Pô, tô fazendo do jeito que funciona para mim. Aí vem alguém e fala assim, não, peraí, não tá funcionando porque não tá arrumadinho. Porque o dia que você tiver uma paleta... Gente, eu conheço isso que vocês ouvem. Eu ouvi isso. Ah, o dia que você tiver uma paleta de cores organizadinho, aí sim isso vai chamar a atenção das pessoas. Ah, o dia que você tiver uma fonte bem feita, aí sim você vai chamar a atenção das pessoas. Não, Léo, não é assim. Terapeuta tem que fazer um Instagram aonde você coloca lá 10 dicas para a pessoa vencer a ansiedade, 3 dicas sistêmicas para se resolver com os seus pais, sua mãe. Gente, isso não traz cliente. Mano, que loucura! É bem lembrado aí, João. É bem interessante isso, porque, gente, não é isso. Isso, gente, faz parte da estratégia? Putz, claro que faz, gente. Você acha que eu vou chegar aqui e falar para você, gente, esse negócio de conteúdo é uma alucinação, é uma loucura, é mentira da galera do marketing? Não, gente. Funciona em contextos através de estratégias.
Se você está fora da estratégia, se você está fora da engrenagem, obviamente isso tende a não funcionar para você, tá? Tende a não funcionar, ok? Outra mentira contada para vocês, muito doida essa. Aqui, né, o conteúdo é apenas uma engrenagem, né? Não vou nem parar muito tempo aqui. Ó, outra mentira é o seguinte: façam a nova formação e os clientes dirão. Nossa, até rimou. Ficou até bonitinho. Gente, se você não vende o produto que você tem hoje na sua mão, se você não vende o serviço que você tem hoje, isso não quer dizer que se você colocar mais um serviço aí para você, você vai conseguir vender ele. Não vai. Não é isso. E eu uso muito, gente, uma analogia é o seguinte: isso é como se fosse uma fábrica. Vamos imaginar assim, uma fábrica de móveis. Uma fábrica de móveis, eles têm lá, constrói lá armários, guarda-roupas e tudo mais. E essa fábrica de guarda-roupa, eles fabricam ali por mês R$ 1 milhão em mercadoria. E nesses R$ 1 milhão em mercadoria, o que acontece? Chega no final do mês, eles não conseguem vender. E esse eles não conseguem vender, chega alguém lá e fala assim: não, você não conseguiu vender porque você não está produzindo o suficiente. O mês que vem, vamos produzir 2 milhões, que aí sim você vai conseguir vender. É o que muita gente faz com vocês. Você tem uma terapia X, vou usar um exemplo, você tem aí constelação familiar e você não tem cliente. Aí alguém fala assim para você: não, você não tem cliente porque você não conhece hipnoterapia, por exemplo. Que o dia que você conhecer hipnoterapia, você vai ter cliente. E vice-versa, tá bom, galera? Estou falando de duas que eu entendo, tá? E você vai, faz e não tem cliente também. Aí você vai, faz mais uma, você vai, faz outra, e você vai, faz outra. Quando você pega a fatura do seu cartão, tem uma lista de lugares que você nem sabe onde você comprou. Entende? Léo, você está falando que a gente não deve estudar, que estudar é mal, que... De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Eu estou fazendo umas reformas aqui, mas quem me conhece há mais tempo, gente, tinha uma pancada de livro aqui, ó. Eu gosto de estudar pra caramba, aconselho vocês. Continuem estudando, mas façam isso, gente, de uma forma consciente, tá? Façam isso de uma forma consciente. O próximo curso, a próxima formação que você vai fazer, você tem que fazer essa formação pensando assim, ó: eu quero mais conhecimento dentro das terapias. Mas você só vai fazer isso a hora que você já tiver cliente com uma. Faz sentido isso, gente? Tá muito rápido aqui? Tá de boa? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um joia aí. Não é joia, né? É um like com as mãos. Olha que chique que ficou falando like com as mãos. Ficou bem personalizado, né? Então, galera, não é isso que vai trazer cliente também. É muito interessante você entender que tem coisas que você está fazendo que está errado. Léo, se está faltando cliente, tem coisa que ou você está deixando de fazer porque você não sabe o que você tem que fazer, ou você sabe o que tem que fazer, mas você está fazendo de forma errada. Porque assim, a gente já entendeu, gente, eu já provei para vocês aqui que tem uma demanda gigantesca de pessoas que precisam da sua ajuda, tá? Ah, Léo, mas as pessoas gostam da terapia X, da terapia Y. Não, tem cliente para todos, tá? Vocês não precisam brigar por causa disso, tá bom? Tem cliente para todos. Vamos entender o que está acontecendo. Gente, no nosso trabalho, e eu não vou falar que é só com os terapeutas, em outras profissões também isso acontece. Existem escadas, né? E dentro dos terapeutas é o que tem aqui de escada secreta, que é coisa que estão fazendo, que elas estão lascando com a sua profissão. Elas, é coisas que você faz, que você começa a descer a escada e você está ficando cada vez mais longe de ter cliente, tá? Você está ficando cada vez mais longe. Vamos lá para essa escada. Nesse momento, é muito importante, gente, anotem essa doideira. É muito importante, tá? Guarda isso. Anota porque você consegue salvar isso aí no seu caderninho. Aqui, gente, eu vou colocar... Tem mais, viu? Tem mais. Eu vou colocar só 4 aqui para poder já trazer algumas coisas aí para vocês, tá? Primeiro ponto, gente, é estratégia complexa demais.
O que são estratégias complexas demais? Gente, a impressão... Olha as frases, ó, se vocês não ouvem isso. Quem não está na internet está fora do mercado. Quem já ouviu isso? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ouvem isso de pessoas que são terapeutas requisitados, são terapeutas que têm cliente, ou vocês ouvem isso de pessoas que têm um curso de marketing digital para vender? Olha que doido. Ó, lá o André e a Gislaine colocou aqui dos dois. Não, gente, essa frase, ela foi impregnada na nossa mente, ela foi tatuada, né, na nossa mente, por causa dos professores de marketing digital. E gente, eles não estão errados. Deixa eu falar baixinho aqui para vocês. Eles não estão errados. Eles estão vendendo o peixe deles. Eles estão construindo o mercado deles e tá tudo bem. Só que a gente não traz isso para a gente como generalização. Show? Faz sentido isso, gente? Então, quando a gente vai falar sobre estratégia complexa, é o seguinte: quem aqui, gente, já viu esse assunto pelo menos uma vez na vida? Lançamentos ou venda no perpétuo? Estratégia de lançamento, estratégia complexa. Estratégia de perpétuo, estratégia complexa. Estratégia de conteúdo, são estratégias complexas demais. Gente, isso é muito doido. Sabe por quê? Porque você começa a estudar isso e você fala assim, agora eu vou aplicar aqui para vender terapia, eu vou aplicar uma parte disso aqui. Aí você vai aplicar um negócio e não funciona, aí vem um negócio que muitos de vocês têm e vamos resolver essa parada agora, que é o último aqui, que a gente chama de síndrome do impostor. Por quê? Porque você faz coisa que é difícil demais de fazer. Você faz coisa difícil e não tem cliente. Aí você olha para você e fala assim, ó, eu devo ser um merda. Eu devo ser um babaca. Tipo, gente, não dá essa impressão? Putz, o universo tá contra eu, ué. Tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo tudo que a galera do marketing pede, eu tô fazendo o que os professores de terapia pedem e o negócio não tá funcionando. Aí você começa a achar, você começa a levar isso para o particular, né? O que é levar para o particular, para o lado pessoal? Você começa a olhar para você e falar assim: caraca, tem alguma coisa errada comigo. É comigo que tem alguma coisa errada. E deixa eu falar uma coisa para você: respira bem fundo assim, faz assim, ó. Solta. Deixa eu tirar esse peso das suas costas. Fala assim, ó, não tem nada de errado comigo. Respira fundo. Não tem nada de errado com você. Às vezes o resultado que não tá vindo é coisa que você não sabe. Gente, eu tô falando com terapeutas, caramba. Você que é terapeuta, você estudou para trazer alívio para a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a ficar bem. Só que quando o negócio é com você, você se bate nas costas com chicote. Entendeu? Você, gente, não é justo uma pessoa se culpar por algo que ela não sabe. Faz sentido isso para vocês? Então, assim, relaxa, respira, tá tudo bem. Vamos entender esse processo. Tá? O Andrés é da Espanha, é isso? Show. Gente, é muito doido. E que bom saber que isso não está acontecendo só no Brasil, tá? Fico feliz. Tá? A Michelle também, né? A Michelle está lá no Japão. Gente, é muito interessante porque assim, ó, hoje eu estava falando isso numa sessão. Muita gente, elas quer falar para você que você tem um defeito e às vezes você não tem. Por quê? Porque eles têm uma solução montada. Aí eles olham para você e falam assim: você tem esse problema. Só que às vezes você não tem o problema. Aí eles criam um problema na sua cabeça. Entendeu? Então, assim, às vezes você nem tem esse problema. Então a questão é: para de se preocupar com estratégias que são complexas demais. Gente, isso é muito doido, né? Hoje tem alguns meninos na aula aqui, eu fico muito, muito feliz com isso, porque, gente, eu me sinto muito mal quando eu venho para aula e tem só mulher. Sabe quando você fala assim, cara, parece que tem alguma coisa errada comigo? Sabe quando eu precisava estar com a roupa rosa e não tô? Entende? Eu tenho essa impressão. Que bom que tem uns meninos aqui hoje para estar junto comigo.
Nossa, vocês podem ver que eu estou mais à vontade hoje? Pode ver que eu estou mais à vontade hoje. Gente, vamos falar, por exemplo, das mulheres aí. Você está em casa, às vezes você tem filho, tem marido, e às vezes teu marido é chato, igual o marido da minha mulher, e te dá trabalho pra caramba, e as pessoas ainda querem que você fique toda hora fazendo conteúdo, achando que esse trem vai funcionar. Pô, fala pra mim. Gente, isso é quase desumano falar esse negócio pra vocês. É quase desumano. Ah, é porque você tem que estudar mais, você tem que fazer imersão, não sei o quê, você tem que isso, você tem que aquilo. Quando você vê, tem um monte de curso aí, quando você abre as suas plataformas de curso, tem curso que você nem dá conta de assistir às aulas, de formação de terapia, de estratégias complexas demais. E não tem necessidade disso, gente. Quer que eu prove para vocês que não tem necessidade disso? Eu vou provar isso para vocês. Na década de 80, na década de 90, que é o que está mais próximo nosso aqui, que a gente consegue lembrar, na década de 2000, não tinha essa ascensão da internet, não se falava em conteúdo, embora já existiam desde 1916, existe um marketing de conteúdo, tá? 1916, já existe o marketing de conteúdo, mas não existia o conteúdo no formato que a gente faz hoje. O que os terapeutas daquela época faziam para ter cliente? Ou vocês acham que eles não tinham cliente? Tinha cliente sim, tá? E eles fizeram isso, gente, sem internet, tá? Fizeram isso sem blogueiragem, sem precisar fazer dancinha. E não tem nada contra quem faz, entendeu? Eu não faço, mas putz, eu tenho. Gente, eu tenho 118 quilos, eu tenho 1,87 m. Se depender de eu fazer dancinha, nem vocês tinham vindo para minha aula. Entende? Nem vocês tinham vindo assistir minha aula. Olha que loucura. Faz sentido isso, gente? Então esquece, gente, deixa o negócio ficar mais leve. Isso vai afundar vocês mais. Não estou falando que você não deve estudar essas estratégias, ou um momento ou outro na sua vida, você não vai estudar, talvez marketing digital, talvez coisas de conteúdo, para que futuramente você tenha um novo formato, um novo modelo de negócio. Só que nesse momento, isso mais afasta você dos clientes do que te aproxima de clientes. Outra questão, você tem que se atentar, é o seguinte: venda agressiva. Quem aqui já ouviu falar sobre um negócio lindo que a gente chama de gatilhos mentais? Quem já ouviu falar isso? Tá. Vocês sabiam que gatilhos mentais dão ansiedade nas pessoas? Legal. Aí vamos entender uma coisa agora. Eu e você estudou, gastou tempo, dinheiro e energia, suor, estudando para poder dar saúde mental para as pessoas. Aí, na hora da gente se propagar e vender para elas, a gente vai usar gatilhos mentais que geram ansiedade nas pessoas? Aí, direto, gente, lá no meu Instagram, aparece um abençoado, uma abençoada falando assim: Léo, toda vez que eu vou fazer conteúdo, parece que eu sou uma fraude, não sei o quê. Teve gente que eu já respondi: não, você não se sente uma fraude, você é uma fraude. Não é que se sente, não, você é uma fraude. Entende? Porque assim, se você promete que vai ajudar as pessoas a ficar bem, mas você usa de ferramentas que fazem com que a pessoa fique mal para depois ela chegar a ficar bem, caramba, tem alguma coisa errada com esse negócio, é. Assim, eu não sei o quanto vocês conseguem olhar por esse lado, gente, junto comigo, mas isso pode ficar chato em algum momento. É assim ou não é? Fala para mim, como que você não tem cliente nenhum e vai fazer um gatilho mental da escassez com a pessoa? Aí você fala assim, não, na minha agenda não tem nenhum horário na minha agenda. Às vezes nem a agenda você usa. Caramba, tem alguma coisa errada, é. Faz sentido isso, gente? Vocês conseguem entender, acompanhar? Eu leio no comentário de vocês aqui, porque senão eu não leio. Aí dá a impressão que vocês estão falando comigo e eu deixo vocês sozinhos. Entende, galera? Tá fazendo sentido para vocês? Show. Outra coisa, gente. Coloca
ok para mim, sem risadinhas agora, tá? Coloca ok para mim no chat quem já beijou na boca. Sem risadinha. Sem risadinha, gente. É sério, coloca no chat aí. Quem já beijou na boca? Coloca ok. Por que que eu tô falando isso? Gente, existe um desconforto, muitas vezes, nos terapeutas de, de se divulgar. Então, ele acha estranho, ele não consegue, é desconfortável se divulgar. E deixa eu contar para vocês, sabe de onde que vem isso? Sabe de onde vem isso? Isso tem mais a ver com terapia e com estratégia de divulgação do que com um bloqueio que aconteceu com você. Não, você não está bloqueado. Você só não sabe o jeito certo de se divulgar. Porque, gente, era assim ou não era quando vocês eram adolescentes? Vamos entrar num papo mais quente aqui. Quando vocês eram adolescentes, tinha aquele menino, aquela menina, que ele era mais saidinho, e ele ia nas festas, dançava, e não sei o quê, e se exibia e tudo mais. Ele beijava na boca, sim ou não? E tinha aquele que ele era mais tímido. Ou a menina que era mais tímida, conversava pouco e tudo mais, ela também beijava na boca. Então, quando eu falo que ela beijava na boca, eu tô falando o seguinte, o marketing dela funcionava, entendeu? E ela tinha, às vezes, tinha um marketing pessoal bacana, um marketing sensorial, passava perfume, usava batom, é assim ou não é, gente? Esse desconforto em divulgar, ele acontece com você, por quê? Porque você acha que você tem que divulgar o seu trabalho no padrão de algumas pessoas. A pessoa chega e fala assim para você, imagina quando você era adolescente, para você conseguir arrumar um namorado ou uma namorada, você tem que dançar no meio da turma. Aí você era tímido. Aí você fala assim, lascou. Aí, tipo aquele jargão, fiquei pro titio, fiquei pra titia. Lascou, não tem o que fazer. Por quê? Porque estabeleceram um padrão e falaram assim para você, ó, só vai funcionar se você obedecer o padrão. Gente, não faz sentido nenhum. Então, o desconforto em divulgar, ele só está acontecendo com você porque você está aderindo a um padrão que não é seu. Quando você achar o seu jeito de se divulgar, o negócio vai funcionar mais leve. Faz sentido, gente? Anota aí no seu caderno. Eu tenho que achar o meu jeito de me divulgar. Gente, anota isso. Quem já beijou na boca, gente, vende qualquer coisa. Anota isso, é muito sério isso. Sem risadinhas, tá? Quem já beijou na boca, vende qualquer coisa. Agora é o jeito de você fazer esse marketing, que muitos de vocês, gente, vocês estão fazendo divulgação e marketing no padrão dos outros, entende? E tem muita coisa que é até antiético. Vocês entenderam agora esse outro lado aí dos gatilhos mentais? Olha que loucura. Aí você fala assim, Léo, eu vou aprender aqui gatilhos mentais e vou aplicar para a galera. Aí eu pergunto para você, tá, tudo bem, só que você aprendeu terapia para ajudar as pessoas a aliviar a ansiedade. Aí você está aplicando técnica de gatilho mental nas pessoas que estão deixando as pessoas mais ansiosas, mais estressadas, mais nervosas. Entende, galera? E outro ponto é o que a gente chama de síndrome do impostor. É quando você olha para você e você se acha um nada perante o que você está fazendo. Isso afasta você dos clientes. Por que que afasta você dos clientes? E é mais uma coisa que eu falo, gente, e tem muita generalização nessa história, tá? Tem muita generalização mesmo. Por quê? Alguns de vocês falam assim, isso é meu, isso é particular, é porque eu tenho defeito, é porque eu sou um merda, é porque eu sou um banana e eu não consigo ter cliente. Não é. Um monte de gente foi e falou assim para você, você tem que fazer isso, passo um, passo dois, passo três. Aí você foi lá e fez. Passo um, passo dois, passo três. Para algumas pessoas funcionou. Aí quando você foi aplicar, não funcionou para você. Gente, é lógico que você levaria isso para o lado particular da coisa. Você vai se achar um nada. Você fala, cara, tem alguma coisa errada.
E você vai se sentir mal, você tende a olhar e falar assim, eu sou um mau terapeuta, eu não tenho experiência, eu sou ruim. Gente, vocês entendem que existe uma estrutura por trás disso para você sempre comprar a próxima formação em terapia? Vocês entendem que tem uma estrutura por trás disso? Tá fazendo sentido, gente, isso para vocês? Tá fazendo sentido, galera? Olha que doideira. Agora vamos falar de uma outra estrutura, de um outro lado, que é o seguinte, é quando a gente vai pegar essa escada subindo. O que é essa escada subindo, né? É a escada que quando você começa a caminhar por ela, você começa a trilhar esses degraus, você tende a ficar mais perto dos seus clientes. E o que é ficar mais perto dos seus clientes? É você ter a quantidade de cliente que você acha que você comporta aí na sua agenda, né? Conforme o seu modelo de terapia, conforme o seu jeito ético de trabalhar e de fazer o que você quer fazer, tá? Vamos entender isso aqui, gente. Isso aqui é muito interessante e você vai anotar aí no seu caderno assim, ó, o que eu preciso, tá? Tá? Anota aí. O que eu preciso? Primeira coisa, eu trago uma coisa do lado de cá, gente, que é o seguinte: seja interessante, é como se fosse um pilar aqui de tudo que eu faço, todo o meu trabalho. Seja interessante sem ser interesseiro. Vocês querem saber o que é uma pessoa interesseira? Vocês querem saber? Real? Tira as crianças da sala, por favor. Vou contar aqui quem é um cara interesseiro. Imagina o seguinte, as meninas aí, você tá solteira, ou você foi solteiro um dia, e você fala assim, putz, marquei um encontro com um cara, conheci um cara na internet, e ele parecia ser interessante. Aí é o seguinte, você marcou um encontro, ele chamou você para ir num restaurante bacana, ir em um lugar legal e tal, aí você foi. Quando você chega lá, esse cara tá sentado na mesa esperando você só de cueca. É, vocês se assustaram, né? Porque tem alguma coisa errada com esse cara. Mas muitos de vocês agem dessa forma, divulgando a terapia de vocês. Em vez de ser interessante, vocês são interesseiros. Sabe quando você vai muito assim, muito de uma vez? Entendeu? Isso, gente, é ser interesseiro. Como que é ser interessante? É quando você descobre o problema da pessoa, você descobriu o problema dela, você analisa em você se você consegue ajudar ela e mostra para ela que você consegue ajudar ela com o problema dela. Isso faz ela olhar para você e falar assim: caraca, gostei de você, quero te contratar para você me ajudar. Não, como assim? É isso que vai fazer as pessoas chegarem perto de você. Gente, anotem uma palavra: conexão. Sem conexão, não tem como vender. Não tem como ter cliente se não tem conexão. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês não compram nada de quem vocês não se conectam. Se você não se conectar com a pessoa, você não compra, esquece. Se não fizer sentido para você, você não compra. Faz sentido isso, gente? Então, gente, o primeiro ponto é, vamos ser interessante? Faz sentido? Vamos ser interessante, vamos falar para as pessoas que a gente consegue ajudar a pessoa dentro do problema que ela tem. Qual que é o problema dessa pessoa, Léo? Vamos entender o problema dela, vamos entender a causa daquilo, vamos apresentar uma solução para essa pessoa, sem precisar ser chato, sem precisar ficar usando gatilho mental, sem precisar ficar com megafone assim, gente, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou vendendo terapia. Entendeu? Gente, compra minha terapia aqui porque eu preciso pagar o leite das crianças. Entende, galera? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Um outro passo, gente, é você precisa ter um método único e estratégia simples. Gente, se você não tem um método, isso é um problemaço. Por que que é um problemaço? Porque, gente, entenda,
As pessoas não gostam de fazer terapia, tá? As pessoas não gostam de fazer terapia. Não gostam. Eu e você, a gente não gosta de fazer terapia. Do que a gente gosta, então, Léo? Porque a gente gasta tanta grana com isso, pô. Eu gasto, vocês gastam. A gente gosta do resultado que a terapia vai dar. Aí, muitas vezes, eu estou entrevistando terapeuta, eu estou falando com alguns terapeutas, eu pergunto assim, ó, que tipo de problema você resolve? Então, eu não sei, porque, sabe? A pessoa que nunca gaguejou na vida, ela gagueja falando comigo. Entende, gente? Você precisa ter um método do qual você tem aquele método fechado e aquele método vai ter um nome específico, ele vai ter a roupagem sua dentro daquele método e toda a divulgação sua está baseada dentro daquele método. Eu assemelho muito, gente, é como se você fosse comprar qualquer coisa no supermercado, só que aí você chega lá e não tem embalagem. Você ter um método único e uma estratégia para entregar esse método é uma embalagem. Vocês não gostam de comprar coisa sem embalagem. Muitas vezes a gente compra coisa assim, sem embalagem, só que quando tem embalagem, aquilo vale mais. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer ser um terapeuta que vale mais ou você quer ser um terapeuta sem embalagem? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Tá fazendo sentido? Isso é a estratégia da Apple. Gente, quem já comprou um iPhone alguma vez na vida? Cara, você acha que está comprando uma joia. Você acha que você está tirando uma joia da caixa. Quase que você tem que fazer uma cerimônia, assim, para tirar o negócio da caixa. Isso foi projetado para isso, entendeu? Porque as joias, gente, antigamente, foi muito legal você entregar esse toque para a gente. Porque as joias vinham em caixa. Quando você ia tirar, tinha todo aquele negócio. Você já viu isso em filme, né? Se você já teve a oportunidade de comprar uma joia, você vai tirar, você... Caraca! Entendeu? Sabe quando você vai tirar uma joia, parece que vem um som do céu fazendo tan, tan, aí vem um anjo e toca uma harpa, entendeu? A mesma coisa acontece quando você compra um iPhone. É a mesma coisa. Parece que quando você acaba de tirar da caixa, um anjo lá no céu toca uma harpa, assim, entendeu? Gente, o teu produto tem que ser a mesma coisa, o que você vende. O teu processo terapêutico, ele tem que ser um método a ponto de quando você acabar de falar para a pessoa, um anjo lá no céu vai tocar uma harpa também. Entendeu? A pessoa tem que ter essa impressão com você. Faz sentido, gente? Porque quando você chega para a pessoa, vem fazer terapia comigo. Muita gente fala assim, a pessoa veio uma sessão, depois não voltou mais. Por quê? Você está vendendo errado. Você está se divulgando do jeito errado. Muitos de vocês, gente, ainda fazem uma besteira doida, que é vender para as escolas de terapia. Por quê? Depois você corrige lá no seu Instagram, vai lá, está escrito assim, ó, terapeuta de tal técnica. Terapeuta de XYZ. Aí a pessoa olha o seu Instagram, que legal, gostei desse conteúdo aqui, deixa eu entender isso aqui. A pessoa vai lá no Google, coloca assim, ó, terapia XYZ. Gente, essa galera tá gastando 100 mil, 200 mil reais em tráfego na internet para colocar a primeira página do site deles no ranking do Google. Tá na primeira página ali. Aí a pessoa vai lá e clica. Aí acontece uma coisa muito interessante. A partir de agora, essa pessoa recebe anúncio daquela escola que você propagou no seu Instagram todo dia. E ela esquece que você existe, ela não vai fazer terapia com você, e daqui uns dias você vê ela nas aulas por aí. Lá do seu curso, do seu professor, da sua professora. É assim ou não é, gente? Então, você não tem um método seu, você tem que divulgar o dos outros. Eita, peraí. Entende? Vamos criar o que é seu, vamos criar uma embalagem sua. Porque se você não cria uma embalagem sua, você tem que ficar divulgando o que é do outro. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não tô querendo ser chato, dá a impressão assim, putz, o Léo é ingrato pra caramba com a galera que ele fez curso. Gente, não sou de jeito nenhum. Se qualquer um deles
me mandar uma mensagem e falar assim, Léo, eu quero uma aula sua, eu quero que você me indica, eu quero que você grave um vídeo aqui de depoimento, gente, eu gravo. Só que é o seguinte, o meu Instagram é minha casa, eu tenho que divulgar o meu trabalho aqui dentro. Entende? A minha comunicação do dia a dia precisa divulgar o meu trabalho. E se você. Né, é uma hora muito doida, né? Porque às vezes você pensa assim, putz, o Léo é muito mauzão com isso. Não, gente, não é que é mauzão, não. Eu tenho um monte de criança dentro dessa casa aqui. Entendeu? Eu preciso cuidar dessa galera. E vocês acham que eu consigo cuidar dessa galera divulgando os professores de terapia? Não, eu preciso me divulgar. Faz sentido? E a gente só consegue se divulgar quando você tem um método. A minha pergunta é: você já tem um método? Claro, com promessa, com entregáveis. Meus alunos de mentoria, vocês não podem responder, tá? Vocês estão proibidos de responder, quem está aqui. Então, assim, você tem que ter um método, tem que ter essa clareza. Putz, eu sei o que que eu quero entregar. Gente, eu sei o que que eu quero fazer. Entende, galera? Entende isso? Porque quando você tem isso, você tem uma estrutura do que você vai ofertar. Outra coisa, gente, é o que eu chamo de fluxo do sim. Quando você entende, quando você tem um passo a passo, vamos entender isso como passo a passo. Quando você tem um passo a passo, que esse passo a passo, ele é responsável por trazer clareza à pessoa dentro do que você faz, é mais fácil a gente falar sobre isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa, se eu não me engano, isso foi em 2018 ou 2019. A gente estava lançando um curso de vendas para pessoas tímidas. E foi chocante no meio da entrevista. Porque eu achava que eu tinha que fazer essa galera deixar a timidez para poder vender. Não é assim que a gente ouve por aí? Putz, pessoas tímidas não conseguem se vender, não conseguem atender e tal, tem dificuldade com comunicação. Não, eu estava errado. Foi chocante, gente. Eu tive que mudar o processo todo quando eu entendi que uma pessoa que é tímida, ela não consegue falar porque ela não sabe o que falar. Porque quando ela sabe o que falar, muito da timidez dela desce nesse momento. Então, se você tem um passo a passo aonde você vai direcionar a pessoa, gente, a tua comunicação ela não fica perdida. Muitos de vocês acham que é brincadeira. Gente, em discurso político de presidentes, eles levam colinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que esses caras é burro? Que eles não têm condição de falar em público? De jeito nenhum. É porque eles têm uma estrutura do que deve ser falado, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, o que é relevante ser falado e o que não é. Agora, gente, no nível presidência, de qualquer país que seja, se eles têm isso, eu pergunto para você, quando você vai ofertar o seu trabalho para alguém, você tem um passo a passo de comunicação? Tem ou não? Às vezes não tem. Tem que ter um passo a passo, entendeu? O Anderson está falando aqui, chama protocolo de partido. Olha que interessante, gente. Tem que ter isso. Você tem que ter. Por quê? Porque senão você se perde. Entende? Então você precisa, gente, desse método único. Você precisa aprender um jeito de conectar com pessoas ali, seja interessante sem ser interesseiro. Você precisa de um método único, com uma estratégia simples para vender esse método único. Você precisa de um passo a passo de como ofertar isso para as pessoas, de como levar isso de um jeito leve para as pessoas. Está fazendo sentido, gente? Tá difícil ou não? Vocês estão conseguindo entender esse ponto? É legal vocês irem anotando, tá? Depois, se tiver dúvida, eu vou respondendo vocês mais no final ali também, tá bom? Outra coisa, gente, você ter, entre aspas, eu nem gosto de usar essa palavra porque já ficou chato, mas ela é bem gourmet ainda, né? Você ter o hábito de ser terapeuta. O que é hábito de ser terapeuta? Hábito de ser terapeuta é você fazer o que você tem que fazer
para trazer cliente. Então, quando você aprendeu a ser interessante sem ser interesseiro, ou seja, conectar com pessoas de um jeito íntegro e de um jeito ético, e você tem um passo a passo para poder ofertar o seu método único, que agora você já montou o seu método único, você precisa entender que esse ciclo, talvez ele nem precise de conteúdo, tá? Talvez nem precise de conteúdo. Eu dou exemplo de boa aqui para vocês, ó. Por exemplo, a Lenita que está na aula aí. Eu sei que a Lenita tem cliente pra caramba. E gente, eu me assusto quando ela está na minha aula. Eu fico felizão pra caramba, porque eu tenho um problema e eu fico com raiva de quem já foi meu aluno. Porque é o seguinte, a gente tinha pouco aluno, aí depois passa por aqui, começa a ter aluno, quando eu chamo a pessoa para vir na aula, não pode. Sem gratidão. Brincadeira, viu, Lenita? Acho muito bom, galera, ter cliente. Então, assim, você entende que tem um ciclo, e muitas vezes nesse ciclo, você integra conteúdo se você quiser, tá? Você integra o conteúdo se fizer sentido para você. Se for legal fazer isso. Se não for, deixa fluir sem isso. Mas tem um ciclo do qual talvez você não precise disso para poder levar esse trabalho. Entende? Tem um passo a passo. Gente, tem um conteúdo que eu deixo lá nos meus cursos, vou deixar um pitaquinho aqui para vocês entenderem. Por exemplo, que eu chamo de cadeiras do terapeuta, né? Quem já viu lá o conteúdo de cadeiras do terapeuta? Quem já conheceu isso? Infelizmente, né? Gente, é o seguinte, as cadeiras do terapeuta, elas são o seguinte, tem a cadeira operacional, que tem a ver com terapia, tem a cadeira do marketing, tem a cadeira da venda, tem a cadeira da gestão, tem a cadeira do empreendedorismo. Vocês, como terapeuta, vocês aprenderam na formação de terapia a sentar na cadeira da operação. Ou seja, você aprendeu uma terapia, você senta na frente da pessoa e consegue ajudar a pessoa. Isso tem a ver com a cadeira da operação. Só que as outras cadeiras você não aprendeu. E essa cadeira, todas essas cadeiras, trabalhar dentro dessas cadeiras tem a ver com o ciclo do terapeuta requisitado. Você tem que acordar na segunda-feira de manhã e saber o que você vai fazer para ter cliente. Não dá só para fazer conteúdo e ficar esperando. Faz sentido, galera? Ah, a Lenita falou que quase que não almoçou aí. Foi proposital isso ou não, Lenita? Esse negócio de não almoçar. Apareceu uma cliente urgente e eu lembrava que você diz assim, tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Eu Uhum. de bom, né? Ela já estava se ensaiando há meses. Hoje teve uma crise, tive que ser na hora do almoço, eu atendi. Show de bola. Matou dois com uma paulada só. E fez um pequeno regime de um dia, né? E também atendeu o cliente. Show de bola. O que acontece, galera? Quando você entende, você integra isso tudo em você, e você trabalha isso tudo em você, você vai pegar isso aqui e colocar dentro de um método que a gente chama de IESC, né? O que é o IESC? Toda vez, gente, que você precisar de ter cliente, você dedica tempo a fazer isso aqui, ó. Interesse, estratégia, script e ciclos. Você vai, entre aspas, pensar em estratégias que gerem interesse nas pessoas para poder querer te contratar ou querer entrar para a sua terapia, querer fazer o seu programa e o seu método único, tá? Você pensa em como gerar interesse nas pessoas, ou através de uma fala, através de uma conversa, ou através de um conteúdo, se você gostar muito disso, tá? Faz sentido? Outra coisa, gente, é você ter uma estratégia muito clara para trazer essa pessoa do interesse para uma conversa com você, que você tenha. Desce para o terceiro pilar aqui, que é o script. Você tem um script que você direciona a pessoa a sentir vontade de contratar você. Então, não é simplesmente assim, Léo, a pessoa me procurou, ela quer. Não, ela não quer. Ela gerou interesse. Agora, tem estratégia para ela poder ter uma conversa com você? Tem um script para essa conversa? Para que ela queira estar com você? E depois, você tem todo esse ciclo de interesse, estratégia e script montado, escrito, muitas vezes eu brinco que até protologado, tá? Para que você consiga sempre fazer a mesma coisa sem precisar ficar surtando com isso.
Faz sentido, gente? Aqui é a chave do negócio, gente. É a chave do negócio. Vocês não têm noção, gente, a importância que é passo a passo. Se vocês for perceber, gente, a maioria dos filmes que dão certo no cinema, eles obedeceram um passo a passo. Se vocês for analisar artistas que fazem sucesso no Brasil e no mundo, eles obedeceram um passo a passo. Teve um processo de modelagem por trás. Ou você acha que um cara começou a tocar violão e cantar hoje e amanhã ele ficou sucesso mundial? Não, teve um passo a passo para ele. Você acha que um ator, ele ficou famoso, um popstar aí, porque hoje, ele descobriu o talento dele, me descobri, que legal e tal, e sai beijando todo mundo, dando abraço em todo mundo, e todo mundo já quer um autógrafo dele? Não, não é assim não, pô, tem um passo a passo. E a gente tem que entender esse nosso passo a passo. O Cid falando aqui, interessante, a nossa vida, gente, é um passo a passo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem o seu passo a passo? Você entende esse seu passo a passo? Essa sua escada? Tá fazendo sentido isso para você, gente? Tá fazendo sentido? Muita coisa, gente, você tem que entender. Respira fundo. Eu gosto de trazer esse alívio para a vida das pessoas, porque esse negócio de internet é uma doideira. Respira fundo e fala assim, ó, a culpa não é minha. Respira fundo, ó. Sabe assim, essa culpa eu não carrego. A culpa não é minha. Por que vocês entraram numa área, gente, onde muita gente... Gente, muito do conteúdo que eu já entreguei até agora para vocês, nos cursos mais caros que vocês fizeram de terapia, não falaram sobre isso. Se falou, é uma exceção, porque senão está na maioria. Sim ou não, gente? Não está na maioria. Entende? É muito interessante. Tem que entender, gente, esse ponto. Muitas vezes vocês sentem culpa, vocês sentem raiva, vocês acham que o negócio não está dando certo porque vocês são ruins. Não, não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você não sabe o que está fazendo. E está tudo bem. E o que vai acontecer quando você conseguir subir essa escada de ser interessante sem ser interesseiro, criar o seu método, criar uma estratégia simples, ter o seu script de desse acompanhamento, né, para fazer a pessoa gerar interesse em você e conseguir o seu ciclo de terapeuta requisitado, o que vai acontecer? Primeira coisa, você começa a não perder energia com qualquer coisa. Entendeu? Aqui você começa a selecionar. Peraí, Léo, deixa eu entender. O que realmente é necessário para esse período que a gente chama de vida e o que não é necessário. Quem de vocês, gente, já não comprou alguns cursos aí que depois você olhou e você falou assim, não sei se valeu a pena, não. Eu já caí nessa também. Vocês podem entregar, já caí nessa também. Entendeu? Então você começa a entender, peraí, o que é necessário, o que não é. Entende? Você sabe exatamente, gente, o que fazer toda segunda-feira de manhã. Eu falo que domingo à noite e segunda-feira de manhã tem até a síndrome do Fantástico, né? Vocês já ouviram falar isso ou não? A síndrome do Fantástico é o seguinte, começou a tocar a musiquinha do Fantástico, a pessoa já começa a dar um desespero ali, uma crise e tal, porque ela sabe que tem boleto aquela semana e não sabe o que fazer. Entende? Então ela fica meio que de mão atada, entende? Então, assim, eu valorizo muito, gente, você acordar na segunda-feira de manhã e saber o que você tem que fazer. Eu ouvi um mentor falando isso uma vez, foi muito interessante. A pior resposta que a gente tem é o não sei. Você pode perceber, isso é ensurdecedor para a gente. Quando alguém fala alguma coisa para você, você fala assim, ó, não sei. Isso, gente, em milésimos de segundos, esse negócio mexe seu cérebro. Chacoalha você. Toda vez que você tem que falar não sei. Tem gente que tem dificuldade em falar não sei também. É assim ou não é? Então é muito interessante quando a gente sabe para onde a gente deve ir, o que a gente tem que fazer. Putz, que movimento que eu tenho que fazer? Entende, galera? Quando você entende isso, o que acontece? Você tem a condição, quando você entende esse passo a passo, de se tornar, gente,
Um terapeuta requisitado. O que é esse terapeuta requisitado, gente? Esquece essa de ser um doido que vai ter uma agenda lotada das 7 da manhã às 10 da noite. Não é isso que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar para você é: tenha a quantidade de cliente que te faça ficar bem, físico, emocional, espiritual. Porque talvez você está na frente de um cliente onde você fala assim para ele, ó, você tem que descansar, você tem que ter período de lazer, você está trabalhando demais. Só que aí você olha no relógio, é 9h30 da noite e você está trabalhando. Você está atendendo essa pessoa 9 horas da noite. Você começa a ficar estranho para você, entendeu? A não ser que você atenda só à noite e você folgou o dia todo. Entende? Então, a questão é, gente, vocês precisam ter liberdade de ter a quantidade de cliente que faz sentido para você. Né? A Lene até colocou uma palavra aqui. E a gente até a questão financeira, né? Entende? Tá fazendo sentido isso? E o que é a doideira desse negócio, né, gente? Se tornar um terapeuta requisitado que consegue fazer de 5 a 15 mil reais com terapias em menos de 30 dias. É muito doido isso. É muito mais simples do que vocês imaginam, tá? E é como eu falei lá no começo. Se eu não tivesse testado isso comigo e tivesse testado isso com outras pessoas, eu falaria assim, ó, esse negócio é mentira. É impossível fazer isso. É impossível, não dá conta. E dá conta. Coloca no chat para mim, gente, de verdade, seja sincero com você. Você não está respondendo para mim agora, você está respondendo para você. Feche seu olho. Um segundinho, assim, ó. Um segundinho. Feche seu olho e pensa comigo assim, rapidinho, ó. Feche aí seu olho, concentra e se faça uma pergunta. Você realmente quer ser um terapeuta requisitado? Responda isso para você. Você realmente quer ter esses clientes? Você realmente quer ajudar toda essa galera que eu falei para vocês aqui, que quer a sua ajuda? Elas querem o seu movimento? Elas querem conhecer você? Elas querem continuar, às vezes, um casamento que está a ponto de separar? Não é porque tem que separar, é porque eles não sabem lidar um com o outro. Não é que você vai ser o salva-vida do planeta. Mas você realmente quer ser esse terapeuta? Responda isso para você. Pode abrir seu olho e coloca no chat para mim. Se isso faz sentido para você, coloca assim, ó, eu quero ser um terapeuta requisitado. Porque é legal a gente ativar isso. Eu falo muito de congruência, falo muito disso. Porque um dos grandes problemas, muitas vezes, que a gente enfrenta emocionalmente é justamente o fato de existir muitas incongruências com a gente. Eu queria ser assim, só que se eu for assim, as pessoas vão falar mal de mim. Aí esse negócio fica desequilibrando o tempo todo, entendeu? Faz sentido isso para você, gente? Coloca aí, eu quero ser um terapeuta requisitado. Você não está respondendo isso para mim, você está respondendo para você. E, gente, é muito interessante porque eu falo assim, ó, às vezes você quer ser, sim, um terapeuta requisitado, mas você não tem coragem nem de falar para você que você quer ser um terapeuta requisitado. Você consegue olhar no espelho e falar assim, ó, eu vou ser um terapeuta requisitado? Você dá conta de fazer isso? Ou se você fizer, você chora? Não é que tem algo errado de chorar também, não, tá, gente? A questão é você entender que isso pode, às vezes, abalar o seu emocional. Faz sentido, gente? É muito interessante você olhar isso. Porque tem coisa, gente, que precisa fazer. Você precisa. Não é só falar assim, ó, eu quero ser um terapeuta. Você tem que se comportar como um terapeuta requisitado. Porque, assim, ó, um terapeuta requisitado, gente, ele consegue ser um terapeuta requisitado que vai fazer aí 5, 6, 7, 8 mil reais por mês, até 15 mil reais,
Às vezes até sem investir dinheiro em tráfego pago, sem precisar ficar fazendo anúncio, sem precisar ficar fazendo criativo, essas coisas assim. E muitas vezes, gente, sem ter vendido nada. Eu já tive casos de aluno que nunca vendeu nada na vida. Entendeu? E conseguiu dar certo como terapeuta, conseguiu funcionar. E pior, já tive aluno que tinha uma treta gigante quando falava assim, fazer marketing e vender. Eles achavam que isso era do demônio. Entendeu? Talvez você ouviu isso, Leomar, mas a gente não. Terapeuta não pode fazer marketing, terapeuta não pode se vender. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A pessoa que falou isso para vocês, talvez ela use uma estratégia que é, ela vai lá no YouTube, ela faz 4 aulas. Na última aula, essa pessoa faz uma oferta para você. Isso é uma estratégia que a gente chama de lançamento. Um lançamento é se vender. Agora me explica uma parada. Como que essa pessoa ela se vende dentro de uma estratégia muito complexa, muito top? Ela se vende e depois ela fala para você que você não pode se vender. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Eu não quero ser aquele cara que está no meio de um casal e fala assim, gente, não é por nada não, mas eu vi tal coisa. Eu não quero ser essa pessoa de ficar arrumando encrenca no meio de vocês. Mas tem alguma coisa errada nesse negócio. Faz sentido, galera? Tem alguma coisa errada nisso. E a gente tem que entender, tá? Galera, eu tenho um convite para você. Já ensinei pra caramba, agora eu tenho que me vender agora. Eu não posso ensinar vocês a fazer uma coisa que eu não faço. Eu seria incongruente comigo mesmo. Seguinte, vou abrir hoje, entre hoje e amanhã, as vagas do curso Seja um Terapeuta Requisitado. É um curso onde você vai aprender estratégias sem depender de marketing digital para você ter cliente, tá? Como funciona, gente? Rapidinho eu explico para você essa parte aqui, é bem leve isso aqui, tá? Como que vai ser? Lá dentro do curso tem várias aulas gravadas do método que a gente chama de terapeuta requisitado. A gente vai ter 2 encontros ao vivo, melhor, minto, a gente vai ter 3 encontros ao vivo. Depois eu vou contar para vocês uma surpresa que eu preparei, até depois de ter preparado o slide aqui, tá? E eu vou acompanhar você 30 dias. O que é acompanhar você 30 dias? Basicamente, o que eu faço com o pessoal da minha mentoria, que é a mentoria terapeuta requisitado, que são a galera que eu acompanho eles por 6 meses, ajudo eles a criar vários processos deles lá, e eu, entre aspas, eu sou sócio dessa galera, né? Tem alguém aqui a Ju teve que sair, né? A Denise agora é da mentoria terapeuta requisitado, né? Show de bola. Então é o seguinte, vou acompanhar vocês por 30 dias. Gente, não é um acompanhamento onde você fala assim, Léo, eu fiquei com uma dúvida aqui. Vou mandar uma mensagem lá no suporte. Esquece, gente, esquece. Você não vai mandar mensagem no suporte. Lá no curso, na primeira aula, lá do primeiro módulo, tem o meu telefone, o meu WhatsApp. As dúvidas são no meu WhatsApp, tá? Porque eu, assim como vocês, eu já tive desse lado da tela com outros profissionais que falavam assim, você vai mandar mensagem lá, tem uma equipe para te responder, e às vezes eu mandava mensagem, demorava 15 dias para eles responder. E quando respondi, agora fala para mim, já aconteceu com vocês ou não? Eu já, gente, é muito doido. Eu já paguei curso de 13 mil reais, onde eu precisei de suporte e não tive. Aí eu falei assim, gente, eu sou embirrado pra caramba, gente, eu sou de Minas. Vocês não sabem tanto que mineiro é um. A gente fala, mineiro é um trem arretado. Eu falei assim, ó, o dia que eu tiver qualquer curso meu, ninguém vai ter direito de reclamar sobre isso. Porque tem gente que manda mensagem para mim, às vezes, depois de ter saído do curso, e às vezes eu ainda respondo, sem precisar. Então, assim, todo o suporte vai ser dentro do meu WhatsApp, tá? Você vai ter o meu WhatsApp aí para você responder, para mim poder responder para você e trazer todas as dúvidas, tá bom? Todos os encontros nossos ao vivo, gente, a gente vai fazer pelo Zoom, tá? Anota aí, vai ser dia 29/3, às 20 horas, e depois dia 26/4, tá? Esses vão ser o dia dos nossos encontros aí. 29/3, depois dia 26/4, tá bom?
Esses aí são os nossos encontros ao vivo. A gente vai fazer pelo Zoom, e nesse encontro também você vai poder tirar suas dúvidas e tudo mais, vou deixar vocês abrir o microfone e vamos tirar a dúvida de vocês. Gente, eu tenho um problema comigo, que é o seguinte: a galera que entra para curso meu, que entra para mentoria minha, eu tenho uma promessa doida. Eu falo assim, ó, gente, eu não desligo o Zoom enquanto tiver uma pergunta. Eu não desligo o Zoom enquanto tem uma pergunta. A minha mulher tá aqui, ela sabe disso, ela morre de raiva disso, porque às vezes eu vou dormir meia-noite, entendeu? Por causa disso. Entende? E eu tenho que honrar com isso, porque, gente, foi o que eu sofri na mão dos meus professores na época por causa dessa doideira, entendeu? E eu falei, quando for minha vez, não tem isso, tá? Lá dentro do curso, pessoal, o que vocês vão ter? Vocês vão ter PDF, vários PDF de estratégia, PDF das aulas, tá? A gente vai ter um grupo no WhatsApp, deixa eu voltar aqui. O grupo no WhatsApp, vocês vão ter suporte comigo, a área de membros, tá bom? Lá da Hotmart, com duração de 1 ano aí, tá bom? Com vocês. E eu quero ser ousado, tem mais. Devo falar demais ou não? Pode falar? Vou deixar lá, pessoal, de presente para vocês o e-book Impulse On Way, tá bom? Que é um e-book meu que ele é vendido hoje na Hotmart. Ele vai ajudar você a estabelecer uma mentalidade intraempreendedora. E eu sei que você aprendeu que você não precisa desse papo, né? Os professores falam isso para vocês, né? Sei que vocês aprenderam, mas se vocês não aprenderem isso aqui, vocês não usar, vocês se lascam depois, tá? Então, por isso que eu coloquei. Lá dentro também, pessoal, eu vou deixar liberado para vocês o curso online do Silêncio Também Vende, que é um curso de vendas, tá? Esse curso, gente, ele é um curso de vendas, tá bom? Então, você vai ver lá que ele é um curso de venda, é um curso muito estratégico, tem muita técnica, tem muita estratégia, que eu digo que são as estratégias que ainda funcionam, né? Esse ano, porque tem muita coisa que a galera tá falando aí que funciona, mas não, difícil funcionar, né? Difícil a galera conseguir ter resultado com isso. Só esse curso aqui, galera, para vocês terem uma ideia, ele era vendido a R$ 1.497. Vou colocar de presente lá para vocês, tá bom? Tem uma outra coisa que eu coloquei lá, que é um mini curso de produtividade e gestão de tempo. Léo, peraí, o seu curso é um curso de terapeuta requisitado, por que que tem um mini curso de gestão de tempo lá dentro? Sabe por quê? Porque hoje você não se preocupa com a agenda, você não se preocupa com o tempo, e tá tudo bem você não se preocupar. Sabe por quê? Porque às vezes tem pouco cliente ou não tem cliente. Só que daqui um mês, quando você perceber que tem muita reunião sua agendada, tem muita venda, tem muita gente para se atender, é um problema. Gente, eu confio tanto nesse método que eu coloquei aqui dentro um bônus para vocês de um problema que vai surgir depois que a minha solução surgir na vida de vocês. Entendeu? Hoje você não tem esse problema com a agenda, mas no futuro você vai ter. E é aquele problema que eu falo assim, ó, tomara que vocês tenham. Entendeu? Eu quero que vocês tenham esse problema. Então, por isso que eu já deixo uma breve solução aqui para vocês, tá? Show? O que mais? Tem o meu acompanhamento ali por 30 dias, tá? Deixa eu dar uma recalchutada aqui, gente. Aula ao vivo, tira dúvidas. Vai ter aqui aula ao vivo para vocês, de tira dúvida. Tem o e-book aqui, o Impulse On Way. Tem o curso online, Silêncio Também Vende. Tem mini curso de produtividade e gestão de tempo, material em PDF, grupo do WhatsApp, acesso ao método STV, né, que é o Silêncio Também Vende, tá? Acesso à área de membros por 1 ano, tá bom, galera? E eu sei que tem uma pergunta na sua cabeça falando assim, Léo, mas quanto custa esse negócio? Putz, deve custar o olho da cara. Não, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. É uma notícia muito boa para contar para vocês. É o seguinte, se você fosse comprar minha mentoria individual hoje, ela está custando R$ 9.000, tá? A minha mentoria individual. A minha mentoria em grupo, que é a mentoria de 6 meses, né? Tem aluna aqui que é da minha mentoria em grupo. A Denise aqui, ó. Ela custa R$ 4.000, tá? Essa mentoria minha em grupo. O curso, seja um terapeuta requisitado. Para quem for entrar hoje, gente, nesse curso, para quem for entrar hoje, tá? Vou deixar liberado hoje, no máximo, até amanhã, meio-dia para vocês. Só quem entrar hoje já entra com um bônus ali que eu vou explicar para vocês, tá? É mais barato do que um jantar bacana aí na sua cidade. Eu posso provar para vocês. Coloca no chat para mim. Quanto custa um jantar legal para 2 pessoas aí na sua cidade? Coloca o nome da cidade e o jantar.
Jantar bacana mesmo, gente. Não precisa ser aquele jantar caro demais também, né? Jantar para dois, 45 euros. Gislaine, nem sei, Gislaine. O que é isso, Gislaine? Você não tá saindo para jantar fora? Olha lá, R$ 200. Ó, lá, o Cid é do Rio Grande do Sul, né? Ele falou que pão com mortandela já tá custando caro lá, gente. Olha que bacana. Ó, a minha ideia, gente, era ter um curso que eu pudesse ajudar vocês, que ele pudesse custar menos do que isso. Eu não quero que você sacrifique mais do que um jantar bacana aí na sua cidade. O que você vai fazer? Esse curso, gente, ele vai custar 12 de R$ 99,50. Só isso, tá? E eu juro para vocês, está barato. Juro, juro para vocês. Depois que vocês olharem por dentro, vocês falam assim, ó, é loucura o que a Cleomar está fazendo, tá? Então, vamos lá. Seja um terapeuta requisitado, ele está lá 12 de R$ 99,50 ou apenas R$ 997. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, só que antes de vocês comprar, eu preciso contar uma loucura aqui, tá? Peraí, não compra ainda não, gente, segura a onda aí. Não compre ainda, ninguém pode comprar até eu contar um negócio. Vou colocar no grupo lá, e vou colocar aqui também. Aí, acabei de colocar no grupo. Ana, replica para os outros grupos para mim, fazendo favor. E se puder colocar no comentário aqui para a galera também, tá bom? Vai ficar lá. Qualquer coisa, vocês não conseguirem ter acesso, vocês me chamam aí no WhatsApp, mas já coloquei lá no grupo. Por quê? Galera, deixa eu resumir isso aqui, ó. Gente, aqui, eu queria somar isso aqui, eu esqueci de somar, tá? Aula ao vivo com tira dúvida. Gente, eu não consigo nem colocar preço nisso aqui, tá? E-books, ele é vendido a R$ 50 hoje. Curso Silêncio também vende, R$ 1.497. Acompanhamento de 30 dias. Gente, se for para me vender isso aqui separado, eu não vendo acompanhamento de 30 dias por menos de R$ 1.500, tá? Curso de produtividade e gestão de tempo, isso é barato. Isso aí vai custar uns R$ 300, tá? Material em PDF não tem preço. Grupo do WhatsApp, né? Difícil, não vou colocar preço nisso também, tá? Mas aqui, gente, a gente tem aí pelo menos R$ 4.000 para vocês, tá? Vocês conseguirem fazer esse investimento aí e virar realmente esse terapeuta requisitado. Mas assim, gente, antes de vocês entrar, deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu contar para vocês. Calma. Tem 3 tipos de pessoa que eu não quero que entre no curso. Se você for uma dessas pessoas, não entra, pelo amor de Deus, não quero causar problema na sua vida. Eu sei que às vezes fazer isso eu posso estar me desvendendo, né? Mas eu não quero causar esse problema, nem em mim, nem em você, tá? Primeira coisa, gente, é o terapeuta que eu chamo de terapeuta cientista. É o terapeuta cientista que ele tá a vida inteira iludido, achando que ele vai achar uma fórmula mágica para poder vender. Ele acha que ele, só de me ouvir, ele já vai ter resultado. É tipo a pessoa que paga academia e não vai e quer emagrecer, entendeu? Esse é o terapeuta cientista, ele está esperando uma fórmula mágica que pingou 2 gotinhas, explodiu um negócio, putz, virei o terapeuta super-herói do planeta, entendeu? Então, assim, se você é essa pessoa, não vem, por favor, tá? Outra coisa, gente, é o terapeuta mimado. Quem que é o terapeuta mimado? Ele quer alguém para fazer por ele. É aquele terapeuta que ele chega e ele fala assim, Léo, eu entendi a estratégia, mas faz para mim? Não, eu não vou fazer para você. Por que que eu não faço pelas pessoas? Porque eu acredito em você, eu sei que você dá conta de fazer, tá? E se for para mim fazer, eu cobraria muito caro para fazer para você, tá? Então, isso não é justo. Eu valorizo a minha liberdade e eu tenho que valorizar a sua, tá? Outra, terapeuta fantasioso. É aquele cara iludido. É aquele cara que assistiu meia live lá no Instagram, ele entendeu lá como é que faz um lançamento, ele, putz, eu quero fazer um lançamento, porque eu vou lotar minha agenda, não sei o quê, eu vou criar uma página de venda e eu vou, sabe, assim, sabe? Vocês já assistiram o seriado do Chaves, gente? Ou é muito para a idade de vocês? Vocês já assistiram, né? Sabe aquele momento que ele fala assim, vamos fazer isso, sabe? É esse tipo de terapeuta, entendeu? Ele é meio fantasioso.
sabe? Então, assim, esse tipo de terapeuta, gente, não vem. Não vem. Isso aí costuma dar muita treta, costuma dar muito problema. E eu te dou uma garantia, tá? O que é a garantia que eu te dou? Você vai sair de cada aula sabendo exatamente o que fazer. Não tem como você sair de uma aula minha e falar assim, Léo, eu não sei o que fazer. Porque, gente, eu odeio mesmo, tá? Tem uma treta gigante com isso. Eu odeio conteúdo subjetivo. O que é conteúdo subjetivo? Você vem assistir uma aula minha e eu falo assim, ó, você tem que fazer um conteúdo de qualidade. De verdade, gente, quando uma pessoa fala assim, ó, tem que fazer conteúdo de qualidade, você entende alguma coisa? Não, putz, não dá para entender nada, velho. Arrume, né? Vou usar o exemplo que o Andres colocou aqui pra gente. Arrume o seu Instagram. Gente, na verdade, eu tô arrumando um problema para vocês se eu falar isso. Por quê? A partir do momento que eu não falo exatamente o que você tem que fazer, eu tô arrumando um problema mental para você. Na verdade, eu tô travando você. Entende? Então, como eu odeio isso, eu não faço isso no meu curso. Entende? Ó, a Michelle colocou algumas perguntas aqui, ó, para não surtar a galera, né? O que é um conteúdo de qualidade? Para quem? Entendeu? Para a gente entender o que é conteúdo de qualidade, eu tenho que entender o conteúdo que não é de qualidade também. Entendeu? Entende, galera? Então, assim, tem muita coisa com isso. Então, assim, eu vou falar para vocês, ó, você vai ter que fazer isso. É passo a passo, tá? É passo a passo, entende? Então, assim, cada aula que você sair, você vai saber exatamente o que você tem que fazer, tá bom? Galera, eu e você, nós não estamos nessa profissão de brincadeira. A gente tem uma missão junto. A gente tem uma missão de resgate junto. Tem muita gente aí fora que está precisando de mim, está precisando de você. Léo, mas por que eu não consegui ter acesso a essa galera ainda? Você não conseguiu ter acesso a essa galera ainda, porque de um lado tem você, do outro lado tem o seu cliente. Existe uma ponte entre você e o seu cliente. Se você não constrói essa ponte, o cliente não consegue chegar até você. E é essa ponte que eu quero ajudar você a construir aqui dentro. Essa ponte que eu quero ajudar você a construir aqui dentro. É como trazer o seu cliente para você, tá? De forma leve, de forma íntegra e constantemente, tá bom? Faz sentido, galera? Gente, eu brinco que depois que a gente sai de uma aula dessa, né? Depois de tanto conteúdo, tanta coisa que a gente já trouxe aqui para vocês, a gente tem 3 caminhos. Você tem um caminho que é o seguinte: ignorar é você sair da aula e falar assim, Léo, peraí, não faz sentido nenhum o que você está falando aí, eu vou viver minha vida, o tendo ou não tendo cliente, eu vou viver, deixa os clientes pingar e deixa o negócio continuar do jeito que tem que continuar. E tá tudo bem, entendeu? Você vai continuar a vida, você não vai morrer por causa disso, né? E outra coisa é o caminho individual. O que é o caminho individual? Gente, eu venho estudando, pegando coisa tanto da terapia, como do marketing, como das vendas, desde 2012. Então, assim, sabe essa testa quadrada que vocês estão vendo aqui? Então, isso aqui ficou assim de tanto dar cabeçada nas coisas e dar errado. Então, quando a gente dá muita cabeçada e faz coisa errada pra caramba, a gente também entende o que dá certo. Então, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. Então, eu consegui encurtar o caminho para vocês. Só que se você falar assim, Léo, eu quero o meu caminho individual, eu quero testar, tudo bem. Você vai pegar o meu WhatsApp lá no grupo, manda uma mensagem para mim, eu vou mandar para vocês todos os investimentos que eu fiz de livro e curso em relação a marketing, venda e terapia, para poder integrar e criar isso aqui tudo para vocês. Tá bom? Pode mandar, não tem problema. Eu sei que talvez você vai demorar 5, 10 anos para poder fazer isso, e se você, né, pegar o passo a passo disso, entende? Mas e tem outro caminho, que é o nosso terceiro caminho, que é você falar assim, Léo, putz, gostei dessa ideia aí, quero fazer o seu curso, todo momento, está legal aqui, chegou a hora de fazer, tem muita gente precisando da gente, vamos agir, vamos colocar coisa assim para girar, você vem fazer o STR, você começa a encurtar esse caminho, entendeu? Você encurta esse caminho, você vai entender lá dentro que a quantidade de coisa que às vezes você fazia que não faz sentido nenhum, igual você já começou a entender aqui, e você começa a pegar estratégias que realmente são funcionais. Realmente são funcionais. Você fala assim, Léo, deixa eu dar procedimento nisso aqui. Então, assim, deixa eu falar uma parada para vocês. Eu vou deixar mais um bônus para vocês. Isso aqui eu vou deixar para quem comprar hoje, tá?
Na verdade, tem duas coisas aqui para quem comprar hoje. Primeiro, uma consultoria individual comigo no final do curso. Isso, gente, só vai acontecer no mínimo depois de 30 dias. Por que que eu estou falando isso para você? Porque lá dentro já tem a estrutura certa de você começar a estudar, tá? Então, depois que você terminou as aulas principais lá, módulo 1, 2, 3, 4 e 5, aí você vai mandar uma mensagem para mim e falar assim, Léo, eu estava na aula onde você falou que ia dar uma mentoria individual para mim, uma consultoria individual. A gente vai abrir o Zoom, só eu e você, eu vou alinhar com você as suas estratégias que fazem mais sentido para o seu perfil de pessoa. Geralmente eu chamo essa consultoria de mapa do terapeuta requisitado, tá? Gente, se eu fosse vender esse individual, eu cobraria pelo menos R$ 600, tá? Outra coisa, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou abrir meu Zoom com quem já entrou para fazer um alinhamento com vocês, tá? O que é esse alinhamento, Léo? Eu vou abrir o curso ali com vocês, já vou mostrar um pouco do curso, o que tem lá dentro, por onde você começa, quais estratégias você vai ter que aplicar amanhã mesmo para você ter resultado, tá? E é muito doido quando eu falo isso, porque eu já tive uma aluna aqui, o nome dela era Dani. Essa menina, gente, fez R$ 3.500 em 2 dias depois da primeira aula. R$ 3.500 em 2 dias depois da primeira aula. Talvez alguns de vocês aqui devem conhecer ela, tá? Então, assim, amanhã de manhã, vamos acordar amanhã, já vamos pegar isso aqui 9 horas da manhã, já quero abrir com vocês, a gente vai ter um pequeno alinhamento ali com a apresentação, tá? Um pequeno alinhamento com a apresentação de vocês e o alinhamento estratégico ali de vocês dentro do curso, ok? É uma coisa, gente, decisões são sempre individuais, tá tudo bem, mas se você falar assim, Léo, não quero, tudo bem. Infelizmente, ou felizmente, você vai lembrar-se de mim toda vez que você perceber que você tem pouco cliente. Tá? E eu não quero que isso seja uma lembrança assombrosa para você. Eu quero que ela seja uma lembrança do bem, tá? Porque eu também quero que você se lembre de mim toda vez que você olhar e falar assim, putz, eu tenho cliente aqui, entendeu? Chegou cliente. Putz, lembrei do Léo. Vou fazer uma oração aqui para Deus abençoar a vida dele. Entendeu? Eu quero esse lado do negócio. De qualquer forma, você vai se lembrar de mim, tá? Mas eu quero que seja pelo lado bom do negócio, tá? A Ana colocou o link aí para vocês, né? Vocês já conseguiram ter acesso aí, galera? A Michelle fez o STV, né, Michelle? Tem um exercício lá para perder a timidez e vergonha. Gente, não seja o terapeuta das cavernas. Léo, o que é o terapeuta das cavernas? É que quando alguém chega para você e fala assim, cara, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu te entregar um passo a passo do que você tem que fazer para você ter cliente. Aí você olha e fala assim, não, Léo, eu estou ocupado demais, não tem tempo para isso não. Então, assim, vamos deixar essa doideira? Você fala assim, putz, será que eu não estou sendo um terapeuta das cavernas? Deixa eu te perguntar, será que você não está sendo um terapeuta das cavernas? Já que assim, putz, não tem oportunidade aí que você está falando, putz, Léo, será que eu não estou deixando passar e tal? Entende, galera? Tá fazendo sentido para vocês? Dúvidas, galera?